Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Salmo 2. Um bom dia. E desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz do Senhor ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E ainda na primeira leitura, estamos nos Atos dos Apóstolos e na leitura de hoje, no capítulo 4, versículos 23 ao 31, onde, após serem libertos pelos líderes judeus, Pedro e João voltam para a comunidade cristã e relatam o que aconteceu. Então, todos juntos oram a Deus, reconhecendo sua soberania, citando o Salmo 2. E pedem coragem para continuar anunciando Jesus apesar das ameaças. Deus responde enchendo-os novamente do Espírito Santo. Vejamos bem, as ameaças às quais os apóstolos sofrem são ameaças externas, graves, e que provocam certamente medo, mas eles tinham confiança. Agora, no que diz respeito à nossa realidade, a qual nós vivemos, pode ser que nós não tenhamos ameaças externas de autoridades ou de outras pessoas. Mas pode ser que as próprias ameaças são do estilo de vida em que nós adotamos, as práticas as quais temos. Ou seja, ou vivemos no espírito do ressuscitado, acreditando com nossas vidas, com a nossa forma de ser, que é preciso ter Jesus como centro e verdadeiramente ser transformado. Ou se não, corremos um risco de simplesmente vivermos um Deus conforme os nossos pensamentos, conforme nossas neuroses, ficando aí preso a um sistema de ideias e, consequentemente, dificultando o relacionamento com o próprio Deus. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em João capítulo 3, dos versículos 1 ao 8, onde Jesus fala com Nicodemos sobre o novo nascimento. Mas vejamos do contexto. Nicodemos é um fariseu, líder dos judeus, membro do Sinédrio. Ele vem de noite conversar com Jesus. A noite aqui aponta para algo simbólico, representa tanto o medo quanto a ignorância espiritual, as trevas, mas também representa por de fato que na época estar próximo de Jesus, à luz do dia, poderia ser um comprometimento e arriscado. E o que podemos aqui pensar inicialmente? Antes de encontrar a luz de Cristo, todo ser humano caminha na escuridão, conforme João 1, versículo 5. E nesse sentido, na conversa, quando Nicodemos diz assim: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E aqui ele é sincero, reconhece que Jesus é especial, mas ainda o vê apenas como mestre, não como filho de Deus. E muitas vezes nós começamos nosso caminho espiritual reconhecendo Deus pelos sinais externos, mas ainda não o conhecemos pessoalmente, internamente, uma experiência de vida. E Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. E nascer do alto, em grego, anoten, pode significar nascer de novo. E Jesus está apontando para o novo nascimento que é essencial.
Sem uma transformação interior operada por Deus, ninguém pode ver, muito menos entrar no reino. E a pergunta de Nicodemos continua sendo sincera: como pode nascer o homem já velho? Poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Mas aqui nós temos a dimensão da ação do Espírito. A mente humana permanece ligada apenas ao visível e ao material, incapaz de compreender os mistérios de Deus. E Jesus explica nascer de água e espírito, que remete ao batismo. A água, símbolo de purificação, morte para o pecado. O espírito, princípio de vida nova, recriação. E nesse sentido, o batismo ao qual Jesus ainda está fazendo apontamento é uma geração divina da alma que nos faz filhos de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Carne aqui não somente na questão do corpo físico, mas a natureza humana caída, limitada e fraca. Uma vida apenas carnal é incapaz de se elevar às realidades divinas. Agora, o Espírito Santo gera em nós uma vida nova, sobrenatural, que participa da própria vida de Deus. E, nesse sentido, a vida nova é mais que uma reforma exterior, uma reforma de gestos, de ritualismos, de apegos a certas práticas religiosas. Deus gera em nós uma nova criatura, conforme está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E nessa experiência de novas criaturas, aquilo que ocorre internamente vai transbordar sem necessidade de um apego de ideologias. E devemos entender que sem o Espírito Santo permanecemos nas trevas. Nicodemos era honesto e religioso, mas ainda não via. Só o Espírito ilumina e dá a verdadeira vida espiritual. E nós devemos refletir sobre a nossa caminhada e sobre qual perspectiva. É necessário nascer do alto. É preciso verdadeiramente uma vida nova no Espírito. Muitas vezes queremos apenas pelas nossas forças, pelos nossos pensamentos e opiniões, achando que é o suficiente, mas não é. É preciso verdadeiramente uma reforma interior para que possamos nos tornar novos em Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.